A Associação Filhos de Bauru conta com o apoio de Purifique, o melhor da água, B4 Soluções Seguras, Guaraná Clube Academia e 94 FM. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Vida e Saúde. Hoje tendo a participação do nosso grande amigo, nosso companheiro do Rotary, Dr. Adib Ayub Filho. Doutor, muito obrigado pela presença e pela participação. Eu que agradeço, Luiz. É uma honra estar aqui com vocês, da TV FIB, nesse programa seu que a gente vê, acompanha o sucesso e agora podendo participar pela primeira vez. Eu agradeço o carinho e a atenção. A gente que agradece sempre. O programa de hoje vai falar sobre a família e o direito. Quais as suas dúvidas? Quais as suas sugestões? O que você no seu dia a dia consegue encaixar dentro desse tema? A gente sabe, recebe muitos e-mails, doutor, foi até um dos motivos da gente fazer o convite para o doutor Ayub. Muitas dúvidas sobre a família, o que é a família, por que a família tem tantas discussões no âmbito do direito, brigas de casais, filhos, pensão, enfim. Então, para isso, nós chamamos o Dr. Ayub e já agradecemos mais uma vez a presença. Doutor, sabemos que a saúde e o direito fazem parte de muitos processos em conjunto e estão ligados em suas organizações e que esta organização deve passar por uma educação, ou seja, devemos aprender desde o início e nunca é tarde para aprender. De que maneira podemos organizar juridicamente e principalmente nos educar com os nossos deveres? É para isso que hoje estamos discutindo esse tema. Quero aqui lembrar o nosso e-mail, doutor@biomedicosaude.com.br. Hoje existe muita dúvida em como definir a família, doutor. Aos olhos da lei, de que maneira a gente pode constituir essa família, definir essa família? Eu sei que é muito complexo, mas dentro do vasto conhecimento, da experiência que o senhor tem, de que maneira a gente define a família? Não só complexo, como é árduo o tema, e esse tema já vem em debate há milhares de anos, né? A sociedade dá voltas, né? Constituindo, desconstituindo, e hoje nós estamos vendo uma repersonalização da família. Então o direito hoje está procurando olhar a pessoa, a dignidade da pessoa humana, está procurando ver o que realmente é o anseio, a vida de cada um. E hoje com esse tema bastante polêmico, que é as relações homoafetivas, então o Supremo Tribunal Federal definiu como família pessoas que queiram viver juntos e está inclusive aprovando essa relação. Para nós, como profissionais do direito, nós temos que acatar aquilo que a nossa Carta Magna fala. Então, promover o bem de todos sem qualquer forma de discriminação. Certo. Esse é o importante. Então, hoje, a melhor definição que nós temos da família é o que consta na Lei de Maria da Penha, que é a Lei 11.340/2006, em seu artigo 5º, que eu vou só dar uma olhadinha. A família é a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. Cai definitivamente por terra de que a família, na acepção jurídica, é apenas aquela formada por laços sanguíneos ou pelo casamento. Então, habilita expressamente o reconhecimento de todos os tipos de relacionamento não previstos. Então, agora, como cristão, eu coloco que para mim a família é um homem e uma mulher, como Deus planejou. Agora, correto. Nós temos que seguir a lei. Certo. A gente volta depois nesse tema, na questão familiar, enfim. Mas dentro do direito, doutor, quais as principais ações? Ações do direito mesmo, né? Ou seja, quais os principais casos, ações são realizadas? O que mais se enfrenta hoje na questão do direito, nas leis? Os principais problemas que chegam até o seu escritório, por exemplo? O meu escritório, como de vários colegas que atuam nessa área, hoje nós temos inclusive várias especializadas em direito de família,
porque o assunto é realmente muito importante e hoje nós temos o que As chega brigas de são problema. muito grandes? Muito grandes. A gente vê A assim, intolerância está a muito intolerância, grande. essa é uma palavra. Antigamente se casava sem pensar em separação. Hoje já se casa Planejando se acontecer. planejando se, então já entra qualquer coisa, é motivo para separação. Então, os processos são relativos à dissolução do casamento, a reconhecimento ou não da união estável, problema dos filhos, problema de pensão, problema de paternidade, reconhecimento e negativa, né? E negativo. Porque hoje também nós vemos várias situações das pessoas anulando a paternidade. A gente, até dentro do mesmo tema, doutor, a gente no Vida e Saúde busca sempre orientar o nosso telespectador a ter justamente esse conhecimento, buscando essa qualidade de vida, como a gente cita, mas orientando dentro da sua área, dentro do contexto, de que maneira ele pode melhorar essa qualidade de vida. E a gente sabe que os relacionamentos, a gente já falou muito aqui sobre qualidade de vida, ele está intrinsecamente ligado a essa qualidade, a esse bem-estar. As pessoas que se relacionam mal, as pessoas que estão mal relacionadas, brigam, como o senhor disse, a intolerância, isso traz problemas de saúde. Então, a nossa intenção é justamente trazer um pouco mais de paz para essas pessoas através dessa orientação. A união estável, doutor, a gente falou da família, dos principais ações dentro desse âmbito da família. Ela se dá a partir de quanto tempo? Né? As pessoas, muitas vezes, elas vivem um curto período. Tem pessoas casadas que o casamento dura 6 meses. Sim. Ele já caracterizou, ele assinou um papel. Muitas vezes a gente sabe que um namoro, um noivado durou 10 anos e às vezes não caracterizou essa união estável. A união estável se dá a partir de quanto tempo, em primeiro lugar? Antigamente falava-se em 5 anos. Certo. Hoje depende muito dos requisitos legais. Então, a convivência de modo público, você com certa duração, a continuidade e principalmente a vontade de constituir uma família. Se ele externar isso que é a união estável. Não importante. basta você querer, é preciso você viver a união. Então o namoro estaria fora. Está fora. Porque namoro é uma relação que não é duradoura e não dá essa intenção de formar a família. Reconhecidamente eles estão se conhecendo. Exatamente. Então a intenção é formar uma família. Perfeito. É porque a gente sabe que hoje você tem namoros muito longos e mesmo dentro dos noivados, né? O noivado rompido também gera alguma responsabilidade? No direito é... relativo. 2 mais 2 não são 4. Então tudo é possível. Eu entendo que dependendo do relacionamento, a promessa, da intenção, quer dizer, um noivado com um casamento marcado, com todo um plano que faz com que a pessoa seja exposta a uma situação vexatória, humilhante, eu entendo que cabe indenização. O que a gente observa bastante são as pessoas morando junto. E aí é uma união estável. E como que a pessoa caracteriza o morar junto, doutor? A vontade de constituir uma família. Um mesmo endereço, um comprovante de residência. A vontade, você é casado e você mora junto com a Fabiana. Isso. A pessoa tendo a vontade de constituir uma família não precisa necessariamente ser casada. Só esse desejo já caracteriza. Você externar isso perante a sociedade, reconhecer publicamente. Publicamente, perante amigos, perante vizinhos. Perfeito, entendeu? Perfeito. A gente sempre comenta aqui, como eu estava dizendo, esses questionamentos. Quero aqui mais uma vez lembrar o nosso e-mail, doutor@biomedicosaude.com.br. Também está aqui o telefone embaixo do escritório do Dr. Ayub, o e-mail, onde se você também tiver alguma dúvida diretamente, quiser falar com o doutor, você também pode, é claro, mandar o seu e-mail. Doutor, a gente entrando dentro de um outro âmbito, que é a paternidade. Falta de afeto, a gente vê hoje muitos casamentos realmente que nem se concretizaram, mas estão aí os filhos, as filhas, ou morando com o pai ou morando com a mãe. A pergunta, a falta de afeto, ela pode ser alegada por um pai? Ele não conheceu, por exemplo, né? Ou por uma mãe, dele não cumprir com as suas obrigações legais. Então o pai não conheceu, mas ele
com 10 anos soube que é pai, ou mesmo ele nunca teve um relacionamento, ou foi um freelance, como os jovens costumam falar hoje, mas dali, desse relacionamento, seja de um dia, 2, enfim, nasceu uma criança. Ele pode arcar, ele pode se desobrigar às suas obrigações legais, ou isso é inciso, ou seja, a pessoa é pai, ele tem que arcar. Sempre tem que arcar. O pai tem que ter a responsabilidade, o pai e a mãe, né? A responsabilidade, e não é qualquer motivo que ele pode desobrigar. Mas aí seria para deserdar, seria no caso de uma tentativa contra a vida do pai, alguma coisa assim. Mas isso é depois até os 18 anos, obrigatoriamente, esse pai ou essa mãe. A mãe também? A responsabilidade da mãe também. A mesma responsabilidade do pai é da mãe? Sim, hoje todos são iguais, né? Certo. Porque se tem muito esse questionamento da pensão paterna. Mas a mãe também, 50%, teoricamente. Inclusive tem pais que pedem pensão. Para a mãe. Para a mãe. Perfeito. Para o cônjuge, né? Certo. A gente vai para o intervalo e na volta a gente volta falando sobre guarda compartilhada, sobre o avô, avó, ausências, como dividir isso, alguns casos acionados. Lembrando mais uma vez o nosso e-mail, doutor@biomedicosaude.com.br. Hoje o tema é o direito na família. Estamos aqui com o doutor Ayub, já agradecendo mais uma vez. E a você, lembre-se sempre do nosso e-mail, lembre-se do nosso portal também, www.biomedicosaude.com.br. Assista os nossos programas, lá nós temos as nossas páginas, notícias das mais diversas formas, vários temas, onde para você agregar qualidade de vida, agregar informações para o seu dia a dia. A gente volta em instantes. Até já. A Associação Filhos de Bauru conta com patrocínio de Faculdades Integradas de Bauru, FIB, a faculdade que mais cresce em Bauru e região. Corpo Ideal Suplementos, os melhores suplementos você encontra em corpoidealsuplementos.net.br. Eletrogui, as melhores soluções com os melhores preços em materiais elétricos. Grande Bauru, acesse ônibus online e confira tudo sobre sua linha. Mr. Ninos, restaurante e pizzaria, o melhor sabor. Beneficência Portuguesa de Bauru, há 100 anos cuidando da saúde de Bauru e região. Imagem Diagnósticos Médicos, sempre acreditando na vida. Dinâmica Construtora, Residencial Quinta Ranieri Gold, o sonho que sua família merece viver. E Nizam Materiais Esportivos, qualidade é Nizam. Olá, estamos de volta ao programa Vida e Saúde, hoje falando sobre a família e o direito. E você, está com algum problema familiar? E você, como se relaciona com a sua família? Seu pai, sua mãe, alguns problemas de relacionamento? O Vida e Saúde hoje está tratando sobre isso. A saúde num contexto geral. A saúde
é um conjunto de informações. É o bem-estar físico, mental e social, não apenas a ausência de doença. Para isso, hoje estamos aqui com o nosso amigo, companheiro rotariano, Dr. Ailbe. Muito obrigado. Eu que agradeço, doutor Luiz. Doutor, a gente falou no início aqui, então, sobre a relação da família, como classificar a família de uma maneira da lei, né? Da questão dos afetos. E aí a gente vai agora entrar na guarda. A guarda de pai, filho, a guarda compartilhada. A gente tem aí hoje muitas discussões sobre a guarda, fica com o pai, fica com a mãe. Até tempo atrás era só o pai ou só a mãe. Hoje a gente sabe que essa guarda ela pode ser compartilhada, né? Entre o pai e a mãe, principalmente se residirem em domicílios próximos. A gente tem essa informação, conhece alguns casos. E o que é interessante? Primeiro, sobre a guarda compartilhada. Como que funciona uma guarda compartilhada? Ela é dividida em períodos? Se o pai ou a mãe moram em cidades distintas, isso é possível? Sim. Sempre, hoje, o que procura ver é o interesse da criança, certo, do menor. Então, a guarda, dependendo do interesse, é interessante que ela tenha tanto a participação do pai como da mãe e, às vezes, até de parentes, isso, até dos avós. Complementando, os avós podem participar, doutor? Tivemos casos, inclusive, numa decisão de Santa Catarina, que o juiz deu a guarda para a mãe, depois de revogar a guarda da avó, a criança estava aos cuidados da avó, e no fim deu a guarda compartilhada, para que a criança não sentisse o trauma da mudança brusca. Quer dizer, então, sempre o interesse da criança. E, aliás, é o que a gente aconselha quando, infelizmente, tem que fazer uma separação, que existe ex-marido, existe ex-esposa, mas não existe ex-filho. Entendeu? Exato. Então, sempre se orienta o bem da criança. Pensando o bem-estar. É isso que o Ministério Público protege, é isso que os juízes das varas de família tentam proteger, porque é complicado. E se existe uma relação de afeto, doutor, é importante que isso seja respeitado, né? E não quebrado. Não quebrado. Quer dizer, às vezes porque a pessoa tem uma discussão com o pai, com a mãe, ou não se dá bem, quer que a criança tenha o mesmo sentimento. Aí é um outro assunto que eu vou abordar no final, que seria a alienação parental, que é inclusive atrapalhar o relacionamento. E não deve. Falar mal um do outro, sabe? É uma situação difícil, né? Perfeito. Então tem que ser evitado. Ainda nesse assunto, quando um avô ou uma avó, por exemplo, na ausência dos pais, eles são obrigados a assumir a criação da criança, ou até mesmo a questão da pensão. Um exemplo, o pai é falecido, né? E o pai pagava a pensão, por exemplo, a mãe. E ou vice-versa, mas eles são obrigados, eles têm essa responsabilidade, e isso acaba recaindo sobre eles. Aí é bastante delicado, porque não só os parentes ascendentes, como os descendentes. Veja que o Código fala, artigo 1696, o direito à prestação dos alimentos é recíproco entre os pais e filhos e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta dos outros. E complementa o artigo seguinte, na falta dos ascendentes cabe a obrigação aos descendentes e colaterais. Então, tanto os avós, os pais dos pais, como os filhos ou os irmãos, são obrigados. Têm responsabilidade. Quem tem condições tem que ajudar Vai ser acionado. Pode ser acionado. É muito difícil, é um processo delicado, mas é o que a lei prevê. Mais uma vez, aí trazendo, claro, uma opinião nossa, né? A importância dessa preservação da família, né? Lógico. Porque a partir do momento que você preserva essa família, da maneira que for, na estrutura e que assim se achar melhor e mais conveniente, você acaba tendo a responsabilidade pela sua família. Ela é de responsabilidade sua. Por mais que você não converse com o seu irmão, por exemplo, com o seu pai, enfim, em um dado momento alguma coisa pode recair legalmente e vice-versa, além da questão cristã, como o senhor citou. Mas em termos legais e de saúde, a gente tem inúmeros artigos, doutor, que a gente observa, estuda, passa inclusive para os nossos alunos, onde dificilmente você não tem uma relação
ou algo não recaia sobre essas pessoas. Então a família ela é quase que de um jeito ou de outro você acaba tendo essa relação. Né? E é tão bonito de constituir a família e tão fácil de destruir. Como existe a intolerância para esse relacionamento. Então, a gente orienta procurar uma igreja, procurar uma pessoa mais velha, mais experiente para aconselhar e tentar. Porque às vezes é um problema tão pequeno que se torna grande, mas se tivesse um mediador, muitas vezes é o que os juízes, os promotores procuram fazer, que é a mediação. Porque muitas vezes se reconcilia uma família, aliás, eu tenho o maior prazer de reconciliar do que fazer um processo. Porque é tão gratificante você vê um pai recobrando o equilíbrio no seu lar, com a esposa com o marido, os filhos. Então, isso é muito importante. Perfeito. Doutor, quase chegando aí no final do nosso programa, mas eu quero que o senhor comente os casos mais complicados, alguns mais acionados, o senhor nos seus anos e anos de advocacia aqui em Bauru, em região, né? Mas que o senhor comente realmente o que mais chega até o seu escritório, quais os problemas mais difíceis, qual a sua análise crítica hoje dentro desse tema nosso da família e que chega até o senhor. Doutor Luiz, todos os problemas que envolvem a família, eles são delicados e complicados. Então, o que mais chama a atenção são questões emotivas e pessoais que acabam afetando o relacionamento. Então, a gente chega a ver agressões físicas, sabe? Agressões físicas. Verbais. A gente chega a ver, por exemplo, o cúmulo de pessoas provocarem para serem agredidas, para forçarem a tomar uma posição, o que é um absurdo, mas acontece. Nós vemos relações, por exemplo, de pais assediando filhos, que é uma coisa brutal. A imprensa está aí toda hora noticiando e nos causando náusea. Então, envolve problema que eu falo. A família ela é maravilhosa enquanto ela está constituída. A partir do momento que se rompe, a partir do momento que esse elo, essa aliança ela é riscada, realmente tem abalos emocionais, psicológicos, tanto para o casal como para os filhos. Então, o que for possível fazer para manter uma família harmoniosa, dentro da palavra de Deus que a gente acredita, dentro de um bom comportamento social, eu acho muito importante. E isso traz saúde. Com certeza. Isso traz um equilíbrio psicológico, emocional, que traz saúde. Um dos motivos que a gente fez o convite realmente dentro desse nosso projeto de direito na família é justamente essa informação. A gente observa inúmeros artigos onde esse bem-estar físico e mental e social ele passa diretamente por essa saúde, por essa saúde emocional. E o que a gente observa bastante é que, como os artigos abordam pessoas que têm conflitos das mais diversas maneiras, que esses conflitos realmente causam úlceras, gastrites, estresse, e a partir daí a pessoa desenvolve alguns maus físicos mesmo, desenvolve, claro, 90% dos problemas, dos cânceres, por exemplo, são emocionais. Sim. Então Mágoas, né? Então a gente sabe que isso passa por todo esse envolvimento. Doutor, ainda dentro da alienação parental, o senhor citou isso no início, né? Dentro do programa. O que seria essa alienação parental? Alienação parental é quando a pessoa que tem acesso ao menor, a criança, acaba influenciando o filho contra o outro cônjuge. Ele coloca informações... Seria o fazer a cabeça, seria criar situações. Tá vendo? Olha, isso aí está te prejudicando. E isso faz com que a criança acabe tomando um posicionamento que não é bom. Então a lei hoje está intervindo e muitas vezes chega a inverter a guarda do por menor. Esse questionamento. Por esse questionamento. Tão importante para a preservação da integridade da criança, do menor, a imagem do pai e da mãe.
Não é só do pai em relação à mãe ou da mãe em relação ao pai. Às vezes até da família. Perfeito. Doutor, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Mais uma vez, muito obrigado pela parceria, pela sua presença. Já fica aqui o nosso convite para os próximos programas. Queria que o senhor concluísse com uma mensagem realmente dentro do direito e dentro da vida cristã que a gente sabe que o senhor vive. A mensagem é que o casal, a família, procure fazer de tudo para preservar. A gente normalmente orienta procurar um psicólogo, procurar um padre, um pastor, para que tenha essa orientação religiosa, esse equilíbrio, que é o que vai restabelecer a ordem. A separação seria como um último recurso. Nós aconselhamos que as pessoas não meçam esforços para que possam recobrar o diálogo. Tem uma frase que eu falo que não é possível que duas pessoas civilizadas não possam chegar a um denominador comum. Então, procura, em último caso, se não tiver realmente condições, procura um advogado, certo? Se não tem condições de suportar o custo, procura a OAB através da PGE, tem condições da Procuradoria de arrumar profissionais sem custo. O importante é que ninguém fique sem defender os seus direitos. Agora, sendo possível, restabeleça o equilíbrio na sua família. Tá certo. Mais uma vez, obrigado, doutor. Um grande prazer estar aqui com o senhor, um grande amigo nosso. E obrigado a você pela participação, pela presença. Obrigado pelos seus e-mails. Continue enviando e-mail, doutor@biomedicosaude.com.br. Fiquem com Deus. Até o próximo programa. Um grande abraço.